Psicologia dos Sonhos, Sigmund Freud. Você está ouvindo o canal Eu Ouvi Aquele Livro. Siga-nos no Instagram. Capítulo 8. O processo primário e o primário secundário. Regressão. Ao me aventurar na tentativa de penetrar mais a fundo na psicologia dos processos oníricos, compreendi uma tarefa árdua da qual, na verdade, meu poder de descrição não está nem de longe à altura. Reproduzir na descrição, por meio de uma sucessão de palavras, a simultaneidade de uma cadeia de eventos tão complexa, e ao fazê-lo, parece imparcial ao longo da exposição de cada argumento, vai muito além de minhas forças. Devo agora apontar o fato de que em minha descrição da psicologia dos sonhos não fui capaz de acompanhar o desenvolvimento histórico de minhas teorias. Cheguei aos pontos de vista para a minha concepção do sonho por meio de investigações anteriores na psicologia das neuroses, às quais não devo me referir aqui, mas que sou repetidamente forçado a mencionar, embora preferisse prosseguir na direção oposta e, a partir do sonho, estabelecer uma conexão com a psicologia das neuroses. Tenho plena ciência de todos os inconvenientes que essa dificuldade acarreta para o leitor, mas não conheço nenhuma maneira de evitá-los. Uma vez que estou insatisfeito com esse estado de coisas, fico feliz de me debruçar sobre outro ponto de vista que parece aumentar o valor dos meus esforços. Como foi demonstrado na introdução do primeiro capítulo, vi-me diante de um tema acerca do qual os juízos das autoridades se caracterizavam pelas mais agudas contradições. Após a nossa explanação dos problemas oníricos, encontramos espaço para a maioria dessas contradições. Fomos forçados, no entanto, a refutar categoricamente dois desses pontos de vista, a saber, que o sonho é algo desprovido de sentido e um processo somático. Fora esses casos, tivemos de aceitar todas as opiniões contraditórias em um ou outro ponto do complexo argumento, e pudemos demonstrar que haviam descoberto algo que era correto. O fato de que os sonhos dão continuidade aos impulsos e interesses do estado de vigília foi inteiramente confirmado pela descoberta dos pensamentos latentes do sonho. Esses pensamentos dizem respeito apenas a coisas que parecem importantes e de grande interesse para nós. Os sonhos nunca se ocupam com insignificâncias e bagatelas, mas também concordamos com a visão contrária de que os sonhos reúnem os resíduos insignificantes do dia e que somente depois de terem se subtraído, até certo ponto, da atividade de vigília é que podem se apoderar de um evento importante do dia. Constatamos que isso é válido para o conteúdo dos sonhos, que dá ao pensamento onírico sua expressão alterada por meio da desfiguração. Afirmamos que, pela natureza do mecanismo de associação, o processo onírico apodera-se mais facilmente de material recente ou insignificante que ainda não foi requisitado pela atividade mental de vigília. E, por meio da censura, transfere a intensidade psíquica do material importante, mas também desagradável, para o material insignificante. A hipermnésia do sonho e o recurso ao material infantil tornam-se os principais suportes da nossa teoria. Em nossa teoria do sonho, atribuímos aos desejos originados na infância o papel de força propulsora indispensável para a formação dos sonhos. Naturalmente, não poderíamos pensar em duvidar do significado, demonstrado de forma experimental, dos estímulos sensoriais objetivos durante o sono. Mas mostramos que esse material tem com os sonhos de desejo
a mesma relação que os resquícios de pensamento deixados pela atividade de vigília. Não havia necessidade de contestar o fato de que os sonhos interpretam os estímulos sensoriais objetivos, tal como fazem as ilusões, mas fornecemos a causa para essa interpretação, motivo que não havia sido determinado pelas autoridades. A interpretação segue de maneira que o objeto percebido se torna inofensivo e incapaz de perturbar o sono, e fica disponível para fins da realização do desejo. Embora não admitamos como fontes especiais do sonho o estado subjetivo de excitação dos órgãos sensoriais durante o sono, o que parece ter sido demonstrado por Trumbull Lid, somos, no entanto, capazes de explicar essa excitação por meio da revivificação regressiva de memórias ativas por trás do sonho. Uma modesta parte de nossa concepção também foi atribuída às sensações orgânicas internas que costumam ser consideradas o ponto fulcral na explicação dos sonhos. Essas sensações de cair, de voar ou de estar inibido constituem um material pronto para ser usado a qualquer momento pelo trabalho do sonho, sempre que necessário, para expressar o pensamento onírico. Parece verdade para a percepção via consciência do conteúdo do sonho pré-preparado que o processo onírico é rápido e instantâneo. As partes anteriores do processo onírico provavelmente seguem um curso lento e oscilante. Solucionamos o enigma do conteúdo onírico superabundante de material comprimido no mais breve lapso de tempo, explicando que isso se deve à apropriação de estruturas quase totalmente formadas da vida psíquica. Julgamos que o fato de os sonhos serem desfigurados e distorcidos pela memória é correto, mas não preocupante, pois essa é apenas a última operação manifesta no trabalho de desfiguração que esteve ativo desde o início do trabalho do sonho. Na acirrada e aparentemente inconciliável controvérsia sobre se a vida psíquica dorme à noite ou consegue fazer o mesmo uso de todas as suas capacidades, tal como durante o dia, constatamos que os dois lados têm razão. Concordamos com ambos, embora não plenamente com nenhum deles. Encontramos provas de que os pensamentos oníricos representam uma atividade intelectual bastante complexa e empregam quase todos os recursos fornecidos pelo aparelho psíquico. Ainda assim, não se pode negar que esses pensamentos oníricos se originaram durante o dia, e é imperativo presumir que existe na vida psíquica um estado de sono. Assim, até mesmo a teoria do sono parcial entrou em jogo. Mas as características do estado de sono não foram encontradas na desintegração das conexões psíquicas, mas na cessação do sistema psíquico que domina o dia, decorrente do seu desejo de dormir. Retrair-se do mundo exterior conserva a sua importância também para a nossa concepção. Embora não seja o único fator, ainda assim ajuda a regressão a tornar possível a representação do sonho. É incontestável que devemos rejeitar o direcionamento voluntário do fluxo de representações. Mas a vida psíquica não se torna desprovida de propósito, pois vimos que após o abandono da representação final desejada, as indesejadas assumem o comando. Não apenas reconhecemos as frouxas conexões associativas dos sonhos, mas colocamos sob seu controle um território muito maior do que se poderia supor. Descobrimos, no entanto, que essas conexões frouxas são apenas um falso substituto de outras, que são corretas e sensatas. Na verdade, também consideramos os sonhos absurdos, mas podemos aprender por meio de exemplos o quanto eles são realmente sábios quando simulam o absurdo.
não negamos nenhuma das funções atribuídas aos sonhos. O fato de que eles aliviam a mente como uma válvula de segurança e que, de acordo com a afirmação de Robert, a representação nos sonhos torna inócuos todos os tipos de material prejudicial. Não apenas coincide exatamente com a nossa teoria da dupla realização dos desejos nos sonhos, mas também, nas próprias palavras de Robert, torna-se ainda mais compreensível para nós do que para o próprio Robert. A plena liberdade da psique no jogo de suas faculdades encontra expressão em nós, na não interferência no sonho por parte da atividade pré-consciente. O, abre aspas, retorno da mente nos sonhos ao estado embrionário da vida psíquica, fecha aspas, e a observação de Havelock Ellis, abre aspas, um mundo arcaico de vastas emoções e pensamentos imperfeitos, fecha aspas, parecem-nos felizes antecipações de nossas próprias deduções, no sentido de que modos primitivos de atividade, que são suprimidos durante o dia, participam da formação dos sonhos, para nós, assim como para Delage. O material suprimido torna-se a força propulsora dos sonhos. Reconhecemos plenamente o relevante papel que Scherner atribui à fantasia onírica, e até mesmo às interpretações desse autor. Mas fomos obrigados, por assim dizer, a conduzi-las a outro departamento do problema. Não é o sonho que produz a fantasia, mas a fantasia inconsciente que desempenha a função principal na formação dos pensamentos oníricos. Estamos em dívida de gratidão com Scherner por sua descoberta da origem dos pensamentos oníricos, mas quase tudo o que ele atribui ao trabalho do sonho é atribuível à atividade do inconsciente, que atua durante o dia e fornece estímulos não apenas para sonhos, mas também para os sintomas neuróticos. Tivemos de separar o trabalho do sonho dessa atividade por ser algo totalmente diferente e muito mais restrito. Por fim, não abandonamos de forma alguma a relação entre o sonho e os distúrbios mentais, mas, pelo contrário, demos-lhe uma base mais sólida. Assim, graças à coesão propiciada pelo novo material da nossa teoria, como que por uma unidade superior, constatamos que se enquadram na nossa estrutura as conclusões mais variadas e mais contraditórias das autoridades. Algumas delas têm disposições diferentes e apenas algumas poucas são rejeitadas por completo. Mas a nossa própria estrutura ainda está inacabada, pois, desconsiderando as muitas obscuridades que necessariamente encontramos no nosso avanço, ao abrir caminho, trevas da psicologia adentro, ao que parece, somos agora perturbados por uma nova contradição. Por um lado, permitimos que os pensamentos oníricos procedam de operações mentais perfeitamente normais, ao passo que, por outro lado, descobrimos entre os pensamentos oníricos uma série de processos mentais inteiramente anormais, que se estendem em igual medida aos conteúdos oníricos. Estes, por conseguinte, repetimos na interpretação dos sonhos. Tudo o que denominamos trabalho do sonho parece tão distante dos processos psíquicos por nós reconhecidos como corretos que os julgamentos mais severos dos autores quanto à ínfima atividade psíquica dos sonhos nos parecem bem fundamentados. Talvez somente por meio de um avanço ainda maior seja possível alcançarmos a elucidação e os aperfeiçoamentos. Escolherei para a análise uma das conjunturas que levam à formação dos sonhos. Aprendemos que o sonho substitui uma série de pensamentos derivados da vida cotidiana, que são formados de maneira perfeitamente lógica. Não podemos, portanto, duvidar de que esses pensamentos se originam da nossa vida mental normal.
todas as qualidades que estimamos em nossas operações mentais e que as distinguem como atividades complexas de ordem superior, encontramos repetidas nos pensamentos oníricos. Não há, contudo, necessidade de presumir que esse trabalho mental seja realizado durante o sono, pois isso prejudicaria substancialmente a concepção do estado psíquico de sono, a qual adotamos até aqui. É bem possível que esses pensamentos tenham surgido durante o dia e, passando despercebidos por nossa consciência desde a sua formação, podem ter continuado a se desenvolver até ficarem completos ao iniciar-se o sono. Se esse estado de coisas nos permite concluir algo, é que no máximo serve de prova de que as mais complexas operações do pensamento são possíveis sem a cooperação da consciência. O que de qualquer modo já aprendemos por meio de toda a psicanálise de pessoas que sofrem de histeria ou obsessões. Esses pensamentos oníricos certamente não são em si mesmos incapazes de consciência. Se eles não se tornaram conscientes para nós durante o dia, é possível que tenha havido diversas razões para isso. O estado de tomada de consciência depende do exercício de determinada função psíquica, a saber, a atenção, que parece estar disponível apenas em uma quantidade definida, que pode ter sido retirada da cadeia de pensamentos em questão para outros objetivos. Outra maneira pela qual é possível manter esses fluxos mentais afastados da consciência é a seguinte. Nossa reflexão consciente nos ensina que, ao exercermos a atenção, seguimos um curso definido. Mas se esse caminho nos leva a encontrar uma ideia que não resiste à crítica, nós o interrompemos e deixamos de lhe dirigir a nossa atenção. Ora, aparentemente o fluxo de pensamento assim iniciado e abandonado pode continuar a se desenrolar sem reaver a atenção, a menos que atinja um ponto de intensidade especialmente acentuada que exija o retorno da atenção. Uma rejeição inicial, provocada talvez conscientemente pelo julgamento com base na incorreção ou inadequação para o propósito real do ato mental, pode, portanto, explicar o fato de que um processo mental continua até o início do sono, sem ser percebido pela consciência. Recapitulando, a esse tipo de fluxo de pensamento chamamos de pré-consciente. Acreditamos que seja perfeitamente correto e que pode muito bem ter sido uma cadeia de pensamentos negligenciada ou interrompida e suprimida. Afirmemos também com franqueza de que maneira concebemos essa cadeia de representações. Acreditamos que certa quantidade de excitação, a que chamamos de energia de ocupação, é deslocada de uma apresentação final ao longo das vias associativas selecionadas por essa apresentação final. Uma cadeia de pensamentos negligenciada é a que não recebeu essa ocupação, e uma cadeia de pensamentos reprimida ou rejeitada é aquela da qual essa ocupação foi retirada. Portanto, ambas são deixadas às suas próprias emoções. O fluxo final de pensamentos, abastecido de energia, é sob certas condições capaz de atrair para si a atenção da consciência, por meio da qual recebe, então, um excedente de energia. Seremos obrigados um pouco mais adiante a elucidar nossa suposição relativa à natureza e à atividade da consciência. Uma linha de pensamento assim, incitada no pré-consciente, pode desaparecer espontaneamente ou continuar. Concebemos o primeiro resultado da seguinte forma. A cadeia de pensamentos difunde sua energia por todos os caminhos de associação que dela emanam e lança toda a cadeia de ideias em um estado de excitação,
que, depois de durar algum tempo, diminui por meio da transformação da excitação que exige uma saída para a energia adormecida. Se esse primeiro resultado for provocado, o processo não terá mais significado para a formação do sonho. Mas outras representações com finalidade estão à espreita no nosso pré-consciente, originadas nas fontes do nosso inconsciente e nos desejos sempre ativos. Estes podem tomar posse das excitações no círculo de pensamento que foi deixado por conta própria, estabelecer uma conexão entre esse círculo e o desejo inconsciente e transferir para ele a energia inerente ao desejo inconsciente. Daí em diante, a cadeia de pensamentos negligenciada ou suprimida estará em condições de persistir, embora esse reforço não a ajude a obter acesso à consciência. Podemos dizer que a cadeia de pensamentos até então pré-consciente foi arrastada para o inconsciente. Outras conjunturas para a formação do sonho surgiriam se a cadeia de pensamentos pré-consciente estivesse desde o início ligada ao desejo inconsciente e, por essa razão, fosse rejeitada pela ocupação final predominante, ou se um desejo inconsciente fosse ativado por outras razões, possivelmente somáticas, e por si só buscasse uma transferência para os resíduos psíquicos não ocupados pelo pré-consciente. Todos esses três casos finalmente se combinam em um único resultado, de modo que se estabelece no pré-consciente uma cadeia de pensamentos que, tendo sido abandonada pela ocupação pré-consciente, recebe uma ocupação de energia do desejo inconsciente. A cadeia de pensamentos é, daí em diante, submetida a uma série de transformações que já não reconhecemos como processos psíquicos normais e que nos dão um resultado desconcertante, a saber, uma formação psicopatológica. Vamos enfatizar e agrupar esses processos. 1. As intensidades das ideias individuais tornam-se passíveis de descarga na sua totalidade e, passando de uma concepção a outra, formam representações únicas dotadas de acentuada intensidade. Por meio da recorrência desse processo, a intensidade de toda uma série de ideias pode, em última análise, ser reunida em um único elemento de representação. Trata-se do princípio da compreensão ou condensação. É a condensação a principal responsável pela estranha impressão dos sonhos, pois não conhecemos nada que seja análogo a ela na vida psíquica normal e acessível à consciência. Encontramos aqui também representações que têm grande significado psíquico, como junções ou resultados finais de cadeias inteiras de pensamento. Mas essa validade não se manifesta em nenhum caráter suficientemente visível para a percepção interna. Portanto, o que foi apresentado nele não se torna de forma alguma mais intensivo. No processo de condensação, toda a conexão psíquica se transforma em uma intensificação do conteúdo da representação. É o mesmo que acontece quando, na preparação de um livro para publicação, faço com que as palavras às quais quero dar ênfase para a melhor compreensão do texto sejam impressas com um espaçamento especial ou letras em negrito. Na fala, a mesma palavra seria pronunciada em voz alta, com um deliberado vigor. A primeira comparação nos leva imediatamente a um exemplo retirado do capítulo sobre o trabalho do sonho. A trimetilamina no sonho da injeção de minha paciente Irma. Os historiadores da arte chamam a atenção para o fato de que as esculturas históricas mais antigas seguem um princípio semelhante ao expressar a posição das pessoas representadas pelo tamanho da estátua. O rei é 2 ou 3 vezes maior que sua comitiva ou o inimigo derrotado. Porém, uma obra de arte do período romano utiliza meios mais sutis para atingir o mesmo propósito.
A figura do imperador é colocada no centro em postura firmemente ereta. Há especial cuidado com a modelagem adequada de sua figura. Seus inimigos são vistos encolhidos e encurvados a seus pés. Mas ele não é mais representado como um gigante entre os anões. Contudo, a reverência do subordinado diante de seu superior nos dias de hoje é apenas um eco desse antigo princípio de representação. A direção tomada pelas condensações do sonho é prescrita, por um lado, pelas verdadeiras relações pré-conscientes dos pensamentos oníricos, e por outro, pela atração dos resíduos visuais no inconsciente. O sucesso do trabalho de condensação produz as intensidades necessárias para a penetração nos sistemas de percepção. 2. Por meio da livre transferibilidade das intensidades e a serviço da condensação, formam-se apresentações intermediárias, acordos de conciliação, por assim dizer, ver os numerosos exemplos que forneci. Da mesma forma, isto é algo inaudito no curso normal de apresentação, em que se trata, acima de tudo, de uma questão de seleção e retenção do elemento de apresentação adequado. Por outro lado, as formações compostas e os acordos de conciliação ocorrem com extraordinária frequência quando tentamos encontrar a expressão linguística para pensamentos pré-conscientes na fala. Estes são considerados lapsos de linguagem. 3. As apresentações que transferem suas intensidades umas para as outras mantêm entre si as relações mais frouxas. O que as vincula são formas de associação rejeitadas por nosso pensamento sério e relegadas à produção do efeito jocoso. Entre elas encontramos as associações sonoras, homofonia e alguns tipos de consonância. 4. Os pensamentos contraditórios não procuram eliminar-se mutuamente, mas permanecem lado a lado. Muitas vezes unem-se para produzir condensação, como se não existisse contradição, ou formam acordos de conciliação pelos quais nunca deveríamos perdoar os nossos pensamentos, mas que com frequência aprovamos nas nossas ações. Esses são alguns dos processos anormais mais evidentes aos quais os pensamentos previamente formados, de modo racional, são submetidos no decorrer do trabalho do sonho. Como principal característica desses processos, reconhecemos a grande importância atribuída ao fato de tornar a energia de ocupação móvel e passível de descarga. O conteúdo e o significado real dos elementos psíquicos aos quais essas energias aderem passam a ser uma questão de importância secundária. Seria possível pensar que a condensação e a formação do acordo de conciliação são efetuadas apenas a serviço da regressão, quando surge a ocasião para transformar pensamentos em imagens. Mas a análise, e de maneira ainda mais nítida, a síntese de sonhos que carecem de regressão a imagens, por exemplo, o sonho alto de Dasker conversa com o conselheiro N. Mostram os mesmos processos de deslocamento e condensação que os demais. Portanto, não podemos nos furtar a reconhecer que tipos de processos psíquicos essencialmente diferentes participam da formação dos sonhos. Um deles produz pensamentos oníricos perfeitamente corretos, equivalentes aos pensamentos normais, ao passo que o outro aborda essas ideias de maneira bastante desconcertante e incorreta. Este último processo nós já distinguimos como o trabalho do sonho propriamente dito. Que elucidações temos agora a apresentar em relação a esse processo psíquico? Não seríamos capazes de responder aqui a essa indagação
se não tivéssemos penetrado consideravelmente na psicologia das neuroses, sobretudo da histeria, pois a partir disso aprendemos que os mesmos processos psíquicos incorretos, assim como outros que não enumeramos, regem a produção dos sintomas histéricos. Também na histeria encontramos de imediato uma série de pensamentos perfeitamente corretos, equivalentes aos nossos pensamentos conscientes, de cuja existência, contudo, nessa forma nada podemos aprender, e só conseguimos reconstruí-los a posteriori. Você está ouvindo o canal Eu Ouvi Aquele Livro. Siga-nos no Instagram. Se de alguma força eles abriram caminho à força até a nossa percepção, descobrimos pela análise do sintoma produzido que esses pensamentos normais foram submetidos a um tratamento anormal e foram transformados no sintoma por meio da condensação e da formação de acordos de conciliação, através de associações superficiais, sob a cobertura de contradições, e por fim ao longo da vida da regressão. Em vista da completa identidade encontrada entre as peculiaridades do trabalho do sonho e da atividade psíquica que deságua nos sintomas psiconeuróticos, devemos nos julgar autorizados a transferir para o sonho as conclusões que a histeria nos impõe. Da teoria da histeria, tomamos emprestada a proposição de que a elaboração psíquica normal de uma cadeia de pensamento normal ocorre somente quando esta última for utilizada para a transferência de um desejo inconsciente, que remonta à vida infantil e está em estado de recalque. De acordo com essa tese, construímos a teoria do sonho com base na suposição de que os desejos oníricos atuantes invariavelmente se originam no inconsciente, pressuposto que, como nós mesmos estamos dispostos a admitir, não pode ser demonstrado de maneira universal, embora tampouco possa ser refutado. Porém, para explicar o verdadeiro significado do termo recalque, que empregamos tão livremente, seremos obrigados a fazer mais alguns acréscimos à nossa construção psicológica. Já elaboramos aqui a ficção de um aparelho psíquico primitivo, cujo trabalho é regulado pelos esforços para evitar a acumulação de excitação, e tanto quanto possível para se manter livre dela. Por essa razão, ele foi construído segundo o esquema de um aparelho reflexo. A motilidade, originalmente o caminho para alterações corporais internas, constituía uma via de descarga à disposição desse aparelho. Em seguida, discutimos os resultados psíquicos de um sentimento de gratificação, e a isso podemos, ao mesmo tempo, acrescentar a segunda hipótese, a saber, esse acúmulo de excitação, seguindo certas modalidades que não nos dizem respeito, é vivenciado como dor e desprazer, e aciona o aparelho para repetir um sentimento de satisfação em que o decréscimo da excitação é sentido como prazer. A essa corrente que no aparelho emana da dor e busca o prazer, chamamos de desejo. Afirmamos que nada além de um desejo é capaz de pôr o aparelho em movimento, e que a descarga de excitação no aparelho é regulada automaticamente pela percepção do prazer e da dor. O primeiro desejo deve ter sido uma ocupação alucinatória da memória em busca de gratificação. Mas essa alucinação, a menos que fosse mantida até a exaustão, revelou-se insuficiente para proporcionar a cessação do desejo e, por conseguinte, de assegurar o prazer ligado à satisfação. Destarte foi necessária uma segunda atividade, em nossa terminologia, a atividade de um segundo sistema, que não permitisse à ocupação da memória avançar até a percepção e, a partir daí, restringir as forças psíquicas, mas sim que desviasse a excitação,
oriunda do estímulo do anseio ardente, por um caminho tortuoso e indireto por meio da motilidade espontânea, que em última análise poderia alterar o mundo exterior, de modo a permitir que ocorresse uma percepção real do objeto de gratificação. Até aqui, elaboramos o esquema do aparelho psíquico. Esses dois sistemas são o germe do inconsciente e pré-consciente, que incluímos no aparelho plenamente desenvolvido. Para estar em condições de mudar com sucesso o mundo exterior por meio da motilidade, é necessário o acúmulo de uma grande soma de experiências nos sistemas minêmicos, bem como uma fixação múltipla das relações que são evocadas nesse material de memória por diferentes apresentações com finalidade. Prosseguimos agora com nossa suposição. A atividade múltipla do segundo sistema, que se alterna entre enviar e retirar energia provisoriamente, deve, por um lado, ter pleno domínio sobre todo o material da memória. Mas, em contrapartida, seria um gasto supérfluo enviar para os caminhos mentais individuais grandes quantidades de energia, que escoariam sem nenhum propósito útil, diminuindo a quantidade disponível para transformar o mundo exterior. Em nome da conveniência, postulo então que o segundo sistema consegue manter a maior parte da energia de ocupação em um estado dormente e usar apenas uma pequena porção para fins de deslocamento. Os mecanismos desses processos me são totalmente desconhecidos. Qualquer um que deseje seguir essas ideias deve tentar procurar as analogias físicas e preparar o caminho para uma demonstração do processo de movimento na estimulação do neurônio. Insisto apenas na ideia de que a atividade do primeiro sistema, psi, é direcionada para o livre escoamento, para o exterior, das quantidades de excitação, e que o segundo sistema, por meio das energias que dele emanam, provoca uma inibição desse escoamento, ou seja, produz uma transformação em energia adormecida, provavelmente aumentando o seu nível. Presumo, portanto, que sob o controle do segundo sistema, em comparação com o primeiro, a descarga da excitação está vinculada a condições mecânicas inteiramente diferentes. Depois que termina seu trabalho mental experimental, o segundo sistema elimina a inibição e o represamento das excitações e permite que estas fluam ao sabor da motilidade. Uma interessante cadeia de pensamentos apresenta-se agora, se considerarmos as relações dessa inibição da descarga pelo segundo sistema com a regulação por meio do princípio da dor. Procuremos a antítese do sentimento primário de satisfação, a saber, o sentimento objetivo de medo. Um estímulo perceptivo atua sobre o aparelho primitivo, tornando-se fonte de uma emoção dolorosa. A isso se seguirão então manifestações motoras irregulares e descoordenadas, até que uma faz com que o aparelho se retire da percepção e, ao mesmo tempo, da dor. Mas, assim que a percepção reaparece, essa manifestação se repete imediatamente, talvez como um movimento de fuga, até a percepção se dissipar de novo. Mas aqui não restará mais nenhuma tendência para ocupar a percepção da fonte da dor sob a forma de uma alucinação ou de qualquer outra forma. Pelo contrário, haverá uma tendência no aparelho primário de abandonar o quadro de memória dolorosa assim que for de alguma forma despertado, pois o transbordamento da sua excitação certamente produziria, ou em termos mais precisos, começaria a produzir dor. O desvio para se afastar da lembrança, que nada mais é do que uma repetição da fuga anterior para longe da percepção, é facilitado também pelo fato de que, diferentemente da percepção,
a memória não tem qualidade suficiente para excitar a consciência e, assim, atrair para si nova energia. Esse desvio fácil e regular do processo psíquico para longe da antiga recordação dolorosa apresenta-nos o modelo e o primeiro protótipo da repressão psíquica. Como se sabe, uma grande parcela desse desvio para longe do que é doloroso, semelhante ao comportamento do avestruz, pode ser facilmente demonstrada mesmo na vida psíquica normal dos adultos. Em virtude do princípio da dor, o primeiro sistema é, portanto, totalmente incapaz de introduzir qualquer coisa desagradável nas associações mentais. O sistema não pode fazer nada além de desejar. Se esse estado de coisas perdurasse, a atividade mental do segundo sistema, que deveria ter à sua disposição todas as memórias armazenadas pelas experiências, seria obstruída. Mas agora estão abertos dois caminhos: o trabalho do segundo sistema, ou se liberta completamente do princípio da dor e segue seu caminho, sem prestar atenção à reminiscência dolorosa, ou consegue ocupar a memória dolorosa de uma maneira que impede a liberação da dor. Podemos descartar a primeira possibilidade, pois o princípio da dor se manifesta também como regulador da descarga emocional do segundo sistema. Somos, portanto, direcionados para a segunda possibilidade, a saber que esse sistema ocupa uma reminiscência de modo a inibir a sua descarga, e, portanto, também a inibir a descarga comparável a uma inervação motora para o desenvolvimento da dor. Assim, a partir de duas direções possíveis, somos levados à hipótese de que a ocupação por meio do segundo sistema é, ao mesmo tempo, uma inibição da descarga emocional, ou seja, considerando-se o princípio da dor e o princípio do menor dispêndio de inervação. Contudo, vamos nos ater ao fato. Esta é a chave da teoria do recalque, de que o segundo sistema só é capaz de ocupar uma ideia quando está em condições de impedir o desenvolvimento da dor que dela emana. Tudo que se retira dessa inibição também permanece inacessível ao segundo sistema, e logo será abandonado devido ao princípio da dor. A inibição da dor, contudo, não precisa ser completa. Deve ter permissão para começar, pois indica ao segundo sistema a natureza da memória e possivelmente a sua adaptação defeituosa para o propósito que a mente procura. Ao processo psíquico admitido apenas pelo primeiro sistema, chamarei de processo primário, e ao que resulta da inibição do segundo sistema, de processo secundário. Recorrendo a outro ponto, mostro com que propósito o segundo sistema é obrigado a corrigir o processo primário. O processo primário busca uma descarga da excitação a fim de estabelecer uma identidade perceptiva, com a soma da excitação assim reunida. Já o processo secundário abandonou essa intenção e assumiu, em vez disso, a tarefa de criar uma identidade de pensamento. Todo ato de pensar é apenas um caminho tortuoso e indireto que vai da memória da satisfação, tomada como uma representação com meta até a ocupação idêntica da mesma lembrança, que deve ser novamente alcançada no caminho das experiências motoras. O estado de pensamento deve se interessar pelos caminhos de ligação entre as representações, sem se deixar enganar pela intensidade delas. Mas é óbvio que as condensações e as formações intermediárias ou decorrentes de acordos de conciliação que ocorrem nas representações impedem a obtenção dessa identidade final. Ao substituir uma ideia por outra, desviam-se do caminho que de outra forma teria sido continuado a partir da ideia original. Esses processos são, portanto,
meticulosamente evitados no pensamento secundário. Também não é difícil compreender que o princípio da dor impede o progresso do fluxo mental na sua busca da identidade de pensamento, embora na verdade ofereça a ele os pontos de partida mais importantes. Portanto, a tendência do processo de pensamento deve ser a de se livrar cada vez mais da regulação exclusiva pelo princípio da dor, e por meio do trabalho da mente, restringir o desenvolvimento afetivo ao mínimo necessário para que atue como sinal. Esse refinamento da atividade deve ser alcançado por meio de uma recente ocupação excessiva de energia promovida pela consciência. Mas sabemos que raras vezes esse refinamento é alcançado com êxito completo, mesmo na vida psíquica mais normal, e que os nossos pensamentos permanecem sempre acessíveis à falsificação via interferência do princípio da dor. Essa, contudo, não é a brecha na eficiência funcional do nosso aparelho psíquico, por meio da qual os pensamentos que formam o material do trabalho mental secundário são capazes de abrir caminho para o processo psíquico primário, com cuja fórmula podemos agora descrever o trabalho que leva ao sonho e aos sintomas histéricos. Esse caso de insuficiência resulta da união de dois fatores derivados da história da nossa evolução. Um deles pertence exclusivamente ao aparelho psíquico e exerce influência determinante na relação entre os dois sistemas, ao passo que o outro opera de forma variável e introduz na vida psíquica forças motrizes de origem orgânica. Ambos têm origem na vida infantil e resultam da transformação pela qual passou o nosso organismo psíquico e somático desde a infância. Quando denominei um dos processos psíquicos do aparelho psíquico de processo primário, fiz isso não apenas considerando a ordem de precedência e capacidade, mas também indicando na nomenclatura as relações temporais. Até onde o nosso conhecimento permite saber, não existe nenhum aparelho psíquico que detenha apenas o processo primário, que nessa medida é uma ficção teórica. Mas muita coisa se baseia no fato de que os processos primários estão presentes no aparelho desde o início, ao passo que somente no decorrer da vida os processos secundários se desenvolvem gradualmente, inibindo os primários e a eles se sobrepondo, e talvez apenas no auge da vida cheguem a adquirir completa supremacia sobre eles. Como consequência desse aparecimento tardio dos processos secundários, a essência do nosso ser, constituída por sentimentos de desejo inconscientes, não pode ser apreendida, tampouco inibida pelo pré-consciente, cujo papel se restringe de uma vez por todas a direcionar os caminhos mais adequados para os sentimentos de desejo originados no inconsciente. Esses desejos inconscientes estabelecem para todos os esforços psíquicos subsequentes uma força compulsiva à qual eles têm de se submeter e de cujo curso devem se esforçar, se possível, para se desviar, direcionando-se a objetivos mais elevados. Também como resultado desse atraso da ocupação do pré-consciente, uma larga esfera do material da memória permanece inacessível. Entre esses sentimentos de desejo indestrutíveis e desobstruídos, originados da vida infantil, há também alguns cuja realização seria uma contradição com a apresentação final do pensamento secundário. A realização desses desejos não produziria mais um afeto de prazer, mas sim de dor. E é justamente essa transformação do afeto que constitui a natureza daquilo que chamamos de repressão ou recalque, na qual reconhecemos o primeiro passo infantil de proferir um juízo adverso ou de rejeitar por meio da razão. Investigar
de que maneira e devido a quais forças motrizes essa transformação pode ser produzida constitui o problema da repressão, da qual aqui precisamos tratar apenas de modo superficial. Será suficiente observar que essa transformação de afeto ocorre no decurso do desenvolvimento. Pode-se pensar no aparecimento, na vida infantil, da repulsa, que originalmente estava ausente, e que ela está relacionada à atividade do sistema secundário. As lembranças das quais o desejo inconsciente provoca a descarga emocional nunca foram acessíveis ao pré-consciente, e por essa razão a sua descarga emocional não pode ser inibida. É precisamente por causa desse desenvolvimento afetivo que as ideias ainda não são acessíveis aos pensamentos pré-conscientes, para os quais transferiram sua força de desejo. Pelo contrário, o princípio da dor entra em ação e leva o pré-consciente a se desviar desses pensamentos de transferência. Estes, entregues à própria sorte, são reprimidos ou recalcados, e assim a existência de um estoque de memórias infantis, desde o início subtraídas do pré-consciente, torna-se a condição preliminar da repressão. Nos casos mais favoráveis, o desenvolvimento da dor termina assim que a energia é retirada dos pensamentos de transferência no pré-consciente, e esse efeito caracteriza como oportuna a intervenção do princípio da dor. É diferente, contudo, quando o desejo inconsciente recalcado recebe um reforço orgânico, que ele pode emprestar aos seus pensamentos de transferência, e por meio do qual pode capacitá-los a empreender uma tentativa de penetração com a sua excitação, mesmo depois de terem sido abandonados pela ocupação do pré-consciente. Segue-se então uma luta defensiva na medida em que o pré-consciente reforça seu antagonismo contra as ideias reprimidas e, subsequentemente, leva a uma penetração dos pensamentos de transferência. Os veículos do desejo inconsciente. Em alguma forma de acordo de conciliação obtido via formação de sintomas. Porém, a partir do momento em que são intensamente ocupados pelo sentimento de desejo inconsciente e, por outro lado, abandonados pela ocupação pré-consciente, os pensamentos recalcados sucumbem ao processo psíquico primário e lutam apenas pela descarga motora, ou, se o caminho estiver livre, para a revivificação alucinatória da identidade perceptiva desejada. Já descobrimos anteriormente, de forma empírica, que os processos incorretos descritos são executados apenas com pensamentos que existem sob a repressão. Agora compreendemos outra parte da conexão. Esses processos incorretos são os sistemas primários do aparelho psíquico. Eles aparecem onde quer que os pensamentos abandonados pela ocupação pré-consciente sejam deixados por sua própria conta e possam ser preenchidos com a energia sem inibições que busca um escoradouro do inconsciente. Podemos acrescentar mais algumas observações para corroborar a concepção de que estes processos, designados como incorretos, não são, na verdade, falsificações do pensamento normal defeituoso, mas modos de atividade do aparelho psíquico quando se vêem livres de inibição. Vemos assim que a transferência da excitação pré-consciente para a motilidade ocorre sob a batuta dos mesmos processos e que a vinculação das apresentações pré-conscientes com as palavras manifesta prontamente os mesmos deslocamentos e misturas que são atribuídos à desatenção. Por fim, eu gostaria de apresentar a prova de que o aumento do trabalho resulta necessariamente da inibição desses cursos primários, pelo fato de ganharmos um efeito cômico, um excedente de energia a ser descarregado pelo riso, se permitirmos que essas cadeias de pensamento cheguem à consciência.
A teoria das psiconeuroses assevera com total certeza que apenas os sentimentos de desejos sexuais da vida infantil sofrem repressão, transformação emocional, durante o período de desenvolvimento da infância. Estes são capazes de retornar à atividade em um período posterior de desenvolvimento e são passíveis de reavivamento, seja como consequência da constituição sexual do indivíduo, que na verdade deriva da bissexualidade original, seja como consequência de influências desfavoráveis do sistema sexual. Portanto, fornecem a força motriz que impulsiona toda sorte de formações de sintomas psiconeuróticos. Somente por meio da introdução destas forças sexuais é que poderão ser preenchidas as lacunas ainda demonstráveis na teoria da repressão. Deixarei em aberto a questão de se o postulado dos fatores sexuais infantis também pode ser proposto para a teoria dos sonhos. Ficará inacabada essa teoria aqui, porque já dei um passo além do demonstrável ao assumir que os desejos oníricos se originam invariavelmente no inconsciente. Tampouco investigarei mais a fundo a diferença no jogo das forças psíquicas, na formação dos sonhos e na dos sintomas histéricos, pois para isso deveríamos deter um conhecimento mais explícito de um dos temas a serem comparados. Mas considero outro ponto importante e confessarei aqui que foi precisamente por causa dele que acabo de empreender toda a discussão relativa aos dois sintomas psíquicos, aos seus modos de funcionamento e ao recalque. Pois agora não importa se concebi de maneira aproximadamente correta as relações psicológicas em questão, ou, como é muito possível em temas tão difíceis, de forma equivocada e fragmentária. Quaisquer que sejam as alterações a serem feitas na interpretação da censura psíquica e na elaboração correta e anormal do conteúdo dos sonhos, continua a ser válido o fato de que esses processos atuam ativamente na formação dos sonhos e mostram, em essência, uma analogia das mais estreitas com os processos observados na formação dos sintomas histéricos. Os sonhos não são fenômenos patológicos e não deixam atrás de si um rastro de enfraquecimento das faculdades mentais. É possível rejeitar sem maiores comentários a objeção de que não é possível extrair nenhuma dedução a respeito dos sonhos de pessoas saudáveis, a partir dos meus próprios sonhos e dos sonhos de pacientes neuróticos. Portanto, quando tiramos conclusões dos fenômenos quanto às suas forças motrizes e impulsoras, reconhecemos que o mecanismo psíquico utilizado pelas neuroses não é criado pelo impacto de uma perturbação mórbida da vida psíquica, mas já se encontra presente e pronto na estrutura normal do aparelho psíquico. Os dois sistemas psíquicos, a censura no cruzamento entre um e outro, a inibição e o encobrimento de uma atividade pela outra, as relações de ambos com a consciência, ou o que quer que possa oferecer uma interpretação mais correta das condições reais em seu lugar. Tudo isso faz parte da estrutura normal do nosso instrumento psíquico, e os sonhos nos indicam um dos caminhos que conduzem ao conhecimento dessa estrutura. Se além do nosso conhecimento quisermos nos contentar com o mínimo que já foi perfeitamente estabelecido, diremos que os sonhos nos dão a prova de que o material suprimido continua a existir até mesmo nas pessoas normais e permanece capaz de atividade psíquica. Os próprios sonhos são manifestações desse material reprimido. Em teoria, isso é verdade em todos os casos. De acordo com substancial experiência, isso é verdade pelo menos em um grande número daqueles que exibem de forma mais visível as características notáveis da vida onírica. O material psíquico suprimido que no estado de vigília foi impedido de se expressar
e cortado da percepção interna pelo ajuste antagônico das contradições, durante a noite encontra formas e meios de se intrometer na consciência, sob o domínio das formações de acordos de conciliação. Abre aspas. Se não posso dobrar os céus, moverei o Aqueronte, o inferno. Fecha aspas. De qualquer forma, a interpretação dos sonhos é a via régia para o conhecimento do inconsciente na vida psíquica. Por meio da análise dos sonhos, fizemos alguns progressos no sentido de chegar a um entendimento da composição desse, que é o mais maravilhoso e misterioso dos instrumentos. Certamente não fomos muito longe, mas já fizemos o bastante para um começo que nos permite avançar, com base em outras estruturas ditas patológicas, em direção a uma análise aprofundada do inconsciente. As enfermidades, pelo menos aquelas que são corretamente denominadas funcionais, não se devem à destruição desse aparelho e ao estabelecimento de novas cisões em seu interior. Antes devem ser explicadas dinamicamente por meio do fortalecimento e do enfraquecimento dos componentes em ação no jogo de forças pelo qual tantas atividades ficam ocultas durante a função normal. Conseguimos demonstrar em outro texto como a composição do aparelho a partir dos dois sistemas permite um refinamento, até mesmo da atividade normal, que seria impossível para um único sistema. Você está ouvindo o canal Eu Ouvi Aquele Livro. Siga-nos no Instagram. Próximo capítulo. 9. O inconsciente e o consciente. Realidade.